Olá, bom demais ter você por aqui. Nos últimos anos, o mundo descobriu que os grandes avanços econômicos e tecnológicos conquistados no século XX nos deixaram uma enorme conta para ser paga no século XXI, a recuperação do meio ambiente. Se nada for feito, é consenso entre os especialistas, o custo pode ser alto demais para as próximas gerações. Embora pareça evidente, é grande o número de pessoas que ainda não entendeu que um ambiente bem cuidado é um fator fundamental para a qualidade e a continuidade da vida humana e animal. No programa de hoje, vamos discutir algumas das principais questões relacionadas ao meio ambiente e você é nosso convidado. Fique com a gente, 2 pontos, já começou! Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o retorno. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao 2 Pontos de hoje. Eu estou recebendo o professor Apolo Enger, ambientalista e professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e fundador do projeto Manuelzão aqui da UFMG. Obrigado pela presença, professor. Ok, obrigado. Estou recebendo aqui o Marcos von Sperling, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG. Obrigado pela presença também, professor. Prazer e satisfação. Bom, eu quero saber agora, de início, sobre a consciência que nós temos sobre o meio ambiente. E nós, eu digo, não só os cidadãos, mas também os governantes. Quero começar por isso, assim, sabendo por que é tão difícil das pessoas entenderem, enxergarem o ecossistema, né? Os rios, os lagos, as florestas, os animais, para além de uma paisagem. Professor. Olha, primeiramente, nós devemos incluir as ruas, o trânsito, os prédios construídos, a velocidade que a gente precisa se locomover, como meio ambiente também, né? Nós não podemos mais ficar achando que meio ambiente são só os rios e as matas e os passarinhos. Segundo, a gente tem que entender por que está havendo, durante séculos, uma agressão tão forte ao meio ambiente, se é que as pessoas suponham que o meio ambiente é importante para a nossa vida. Então, há uma contradição aí, na base de tudo, que, a meu ver, se refere à questão da economia. Então, você não pode separar a ecologia de economia. É isso que eu penso. Professor. Eu sempre tenho uma visão otimista e eu acredito, assim, que a conscientização com relação ao meio ambiente, ela tem aumentado. Ela tem aumentado, mas isso gasta gerações. Então, algumas gerações atrás, a gente não se preocupava com aspectos até básicos, né? Aspectos urbanos, que o Apolo citou, mas isso nas escolas elas já têm passado muito essa imagem da preocupação que nós temos que ter com o ambiente e mesmo aspectos educacionais de maneira geral. Então são os nossos filhos que vão nos educar e depois os nossos filhos vão ser educados pelos nossos netos e esse é um processo contínuo. Agora, como bem citou o Apolo, nós temos 2 fatores crescentes. Essa conscientização aumenta, mas também a sede pela produção, pela obtenção de mais recursos econômicos, talvez tenha crescido mais rapidamente do que essa conscientização. Então, se por um lado a gente melhora, por outro lado a gente está correndo sérios riscos de perder vários avanços que a gente conseguiu. E como que a gente pode equacionar o desenvolvimento econômico, os ganhos, né, em produtividade, com sustentabilidade, com meio ambiente, preservação do meio ambiente, professor? Nós temos que pensar como é que era esse mundo antes do ser humano aparecer aqui. O ser humano surgiu na Terra, né, tanto os cientistas quanto a Bíblia admitem que primeiro foi criado as condições geológicas no mundo, depois surgiram os vegetais, né, os animais foram surgindo, o ser humano surgiu depois. Isso aí é um consenso, uma convergência entre ciência e, pelo menos, a religião judaica, né? E, agora, antes do ser humano existir, havia uma economia natural. Essa economia, também, que a gente pode chamar de ecologia. Todos os animais do mundo, as baleias, os dinossauros, os passarinhos, todos os animais, as onças e tal, eles tinham alimentos e não produzia lixo nem esgoto. E havia uma distribuição
desses animais e dessas plantas, de uma maneira que todos tinham acesso à alimentação. E funcionava muito bem a questão da cadeia alimentar, né? Aí eu pergunto, na medida que surge o ser humano, em que o ser humano desenvolve ferramentas de trabalho, desenvolve estudos, uma consciência, começa a gerar tecnologia, o mundo deveria melhorar, né? Ou seja, a ciência e a tecnologia deveriam melhorar o mundo. Não deveria continuar a produzir lixo nem esgoto, e nós não devíamos estar desmatando. Por quê? Antes não havia nada disso e havia um abastecimento dos seres vivos. Então, a meu ver, a nossa civilização ela tem que voltar ao jardim do Éden, no sentido figurado, de conviver com a natureza sem causar tanto dano como tem causado. Por exemplo, a monocultura extensiva. A ciência e a tecnologia têm que dar conta da gente não ter mais monocultura extensiva. Isso é um exemplo. A economia tem que se ecologizar. A lógica ecológica tem que predominar e a economia tem que deixar de ser brutal, agressiva, violenta, destrutiva. Ela tem que passar a ter uma relação amigável com os ecossistemas do planeta Terra. Tecnologia, então. Como que a tecnologia pode estar a serviço dessa preservação ambiental e também dessa equação entre o desenvolvimento econômico, produtividade e meio ambiente, professor? Olha, a tecnologia, a gente pode até, assim, estando bem próximo de acertar, nós podemos dizer que nós temos tecnologia para resolver tudo. Então, grande parte dos problemas que nós podemos criar, nós temos uma tecnologia que potencialmente poderia compensar, né? Na área que eu trabalho, que é a área de saneamento, é impressionante. A gente vê que nós temos tecnologia para converter a água mais poluída na água mais pura. Mas nem sempre isso é econômico, nem sempre isso é viável, nem sempre isso é bem feito. Então, a tecnologia está a nosso serviço, mas nós temos que saber usar a tecnologia com sabedoria e, claro, precisamos de recursos, precisamos de apoio governamental, precisamos de um suporte, né, da população para que nos dê condições de usar de uma forma adequada a tecnologia. Porque se nós olharmos a tecnologia sempre, a tecnologia produtiva, a tecnologia da industrialização, ela é importante para nós, até completando o que o Apolo falou, dois grandes problemas assim, que aceleraram muito toda essa perspectiva que nós temos atualmente é a grande urbanização. Então, o Brasil é predominantemente urbano, 85% da nossa população está concentrada em poucas áreas, gerando muito mais dejetos e resolver essa equação do jardim do Éden, que o Apolo comentou, se torna mais difícil. E também a industrialização. E a gente vê como que nós temos tecnologia tão avançada em toda a cadeia de um processo produtivo de produzir qualquer coisa que nós olhemos aqui, é uma alta tecnologia envolvida. Então, essa tecnologia tem que ser utilizada também a nosso serviço, ao meio ambiente. O conceito que você tocou no seu ponto de abertura do desenvolvimento sustentável, ele está aí. A gente conhece o conceito, mas a reflexão que nós temos que pensar é: estamos de fato empregando os conceitos do desenvolvimento sustentável? Conseguimos desenvolver e garantir que esse ambiente seja preservado para as gerações que virão? Então é uma questão muito importante para nós refletirmos. O senhor falou aí sobre apoio governamental, então quero pegar essa deixa para saber um pouco sobre como tem sido os investimentos ou a visão dos últimos governos em relação a essa questão do meio ambiente no Brasil. Começando pelo senhor, professor. O governo, ele quer arrecadar. As empresas querem lucro e não querem pagar impostos. Um exemplo é a água, né? Todo o consumo de água pelo setor econômico gira em torno de 90%. E o consumo exclusivamente doméstico, humano, diretamente, 10%. Agora, quem está pagando pelo conjunto da água consumida é o consumidor doméstico. Aqui na bacia do São Francisco, na bacia do Rio das Velhas, entre 50% e 70% do dinheiro arrecadado pela cobrança pela água bruta vem do setor de abastecimento humano, as Copasas, essas empresas. A mineração, o agronegócio, a indústria, não pagam. Eles dizem que pagam, mas é 0,01 centavo por 1.000 litros de água. Na verdade, eles não pagam. E então, quem está sustentando a água
pagando pela água toda consumida, de poço profundo, de bomba nos rios puxando água para a produção, é o consumidor urbano, que 80%, 85% é urbano. Isso é um absurdo, e o governo não toma nenhuma providência e atribui a crise hídrica ao meu banho. Ou seja, a gente está tomando banho demorado, por isso que está essa crise hídrica. Mentira! É o excesso de retirada de água subterrânea que tem provocado a seca subterrânea. E isso, claro que pode variar com a chuva, mas sempre houve chuva, mais chuva, menos chuva. Eles estão escondendo essa questão cíclica de variação de clima, de tempo, e atribuindo o aumento do consumo, que a pessoa deixa a torneira aberta, sendo que essa pessoa está pagando pela água que consome, né? E não passa de 10% no total. Eu acredito que existe uma relação meio assim, bandida, a palavra certa, entre segmento governamental e segmento empresarial. Eles têm um financiamento de campanha para não fazer leis que possa prejudicar a empresa, que elas têm que pagar imposto. Eles estão julgando todos os custos da sociedade em cima do cidadão comum que paga imposto por tudo que consome, paga imposto de renda. Então, assim, é uma questão política que tem que mudar. Até, voltando ao que o Paulo disse, tecnologia tem. Ciência, princípios científicos estão aí. O que está faltando é mudar a gestão da sociedade. E isso é uma virada política. Eu acredito que meio ambiente não será conseguido só com educação ambiental para crianças, nem para pobres. Os principais responsáveis pelo problema ambiental são governantes, são deputados e tal, eles não têm educação ambiental nenhuma e eles acham que quem está deseducado é o povo mais pobre. Então, isso aí tudo tem que mudar. Não há mais nem muita vantagem atualmente participar dos conselhos ambientais. Eu não participo mais. Aquilo é uma farsa, a gente perde anos e anos da nossa vida como voluntários e aquilo ali é tudo uma farsa porque as decisões são tomadas em outras instâncias. Então o senhor defende que seria uma mudança cultural, mas como que a gente pode fazer essa mudança, professor? É uma mudança cultural, mas ela começa com uma mudança política. Os maiores ambientalistas do Brasil, os mais conhecidos, ou estão recebendo dinheiro do setor econômico, indústria, mineração, ou estão dependendo de empregos e vantagens assim de governo. Então, nós estamos numa crise também moral. A corrupção não é só com os políticos também, não. As pessoas que lutam por uma mudança no mundo, tanto partidos quanto ONGs e tal, também, infelizmente, comeram do fruto da árvore proibida, sabe? Hoje eu estou falando muito no Jardim do Éden. Quero saber agora sobre esses acordos que ano a ano acontecem e que de muitos o Brasil é signatário desses acordos. Queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz da participação do Brasil nessa discussão global sobre o meio ambiente e também o Brasil tem cumprido bem esses acordos, professor? O Brasil tem se posicionado de forma favorável a esses grandes acordos mundiais. E a grande vantagem que eu vejo assim, é de mostrar uma postura proativa com relação a isso. Até assim, a dificuldade, o maior grau de dificuldade ou não do cumprimento, aí a gente já cai na nossa realidade. Mas seria muito frustrante se o Brasil não fosse signatário de alguns grandes acordos, como grandes países do mundo não foram signatários e não têm sido, e que gera essa grande polêmica. Então o Brasil, quando ele assina a questão do controle da emissão dos gases de efeito estufa, quando ele se posiciona, eu vejo no sentido de que não é só assinatura desse convênio, desse protocolo, mas isso também passa uma mensagem mais positiva de que deve existir uma preocupação com o meio ambiente. Então, não especificamente só os gases de efeito estufa, mas se nós nos posicionamos de forma favorável a algo que pode proteger o meio ambiente, isso cria uma cultura. Então, a Paula está comentando várias vezes da questão da preocupação, né, realmente, se nós estamos preparados ou não para o meio ambiente. Eu acho que nós temos que passar imagens fortes de um posicionamento, sim, que nos eduque. A questão do licenciamento ambiental que ele comentou, a gente tem muita frustração porque quando acha que a gente está avançando no fortalecimento
institucional aqui no Brasil, a gente vê que os processos são atropelados, estão aí acontecendo, né? Tramitações no Senado, de aprovar leis que aceleram ou suprimem todo o processo de licenciamento ambiental para produzirmos mais, lucrarmos mais. Então isso nos preocupa muito. Então a gente sempre pensa, o desenvolvimento nosso, a gente precisa de mais recursos, foi a sua pergunta, como é que foi o investimento do governo nos últimos anos, né? Não é só uma questão de investimento, é uma questão de fortalecimento institucional. As nossas instituições, elas têm que ser fortalecidas. As instituições que cuidam do meio ambiente têm que ser fortalecidas com técnicos capazes, com técnicos, né, um corpo técnico adequado em número, que seja totalmente independente. Então essa independência é muito importante para nós podermos julgar. Quando o corpo técnico dá um parecer, os conselhos que foram relatados terem um posicionamento totalmente independente para dizer sim ou não. E essa dependência nós temos perdido. Por quê? Porque a ânsia de produzir e de lucrar mais e precisamos, etc. Então nós temos que voltar a colocar na balança, os princípios existem, já se sabe como deveria fazer, mas essa questão, olha, temos que produzir, isso tem jogado, né, nas cinzas aqui vários esforços, né? Então eu sinto muito a questão também do fortalecimento institucional, tá? Não é só derramar dinheiro, falar, vamos colocar dinheiro que os nossos problemas estão resolvidos. Não estão resolvidos, eu acho que você resolve parte e você cria outros. Eu desconfiei muito quando o vice-presidente dos Estados Unidos, candidato a presidente, né? O Bush roubou a eleição dele, o Al Gore, ele fez uma declaração e deu um vídeo, verdade inconveniente. E ele colocou toda a questão ambiental em torno da emissão de gases de efeito estufa. E aí as ONGs do mundo inteiro começaram a aplaudir o Al Gore. Aí eu falei assim, de uma hora para outra, o líder do império se torna o líder dos ambientalistas. Eu, como sou mineiro, traz montanhas, eu fiquei desconfiado. Eu falei, tem alguma coisa esquisita aí. Ele representa o establishment, representa os grandes negócios do mundo, e eu achei que tinha alguma coisa a mais nisso aí. E confirmou o que eu pensava. Eu tenho um artigo que eu escrevi no dia seguinte ao discurso dele, discordando, que é o seguinte: se eu coloco tudo como questão de carbono e estabeleço a venda de créditos de carbono e começo a plantar commodities, plantar monoculturas na África, no Brasil e outros países, no sentido de capturar o carbono, sem mudar o sistema econômico de transporte de carro individual, o consumismo que está aí, eu estou destruindo mata nativa, produzindo eucalipto, soja, produzindo cana, sem mudar o modelo econômico. Isso não existe, esse milagre. Isso era muito bom para a política americana, de transferir o problema para sair fora daquela pressão. Mas não resolve. Eu não posso desmatar mais mata nativa. Desmatamento tem que ser desmatamento zero. Não há o que conversar. Olha, se eu quero aumentar a produção de cana, de soja ou de outra coisa aí, eucalipto, são centenas de milhares de fazendas, só em Minas Gerais, que criava gado, plantava roça, e que a família foi envelhecendo, os filhos foram embora, estão abandonadas. E aí com sorocas enormes, com erosão. Então, que plante naquela roça ali, naquela terra, 10% de eucalipto, 10% de cana, e distribui renda, aumenta a produção global de eucalipto, de cana, de outras coisas no Brasil, distribuindo renda sem desmatar mais. Mas nós temos que preservar o cerrado. O cerrado está sendo todo desmatado. Está secando o Rio São Francisco, porque tem poços profundos, até 700 metros de profundidade, com tecnologia de extração de petróleo. Então, quando chega a estiagem, não tem água no rio, o rio está cortando. Então, essa política da economia verde, ela não é uma política que respeita o meio ambiente e a ecologia. Ela é exportação de commodities. É a mesma mentalidade da exportação de minério de ferro em grande quantidade, sem beneficiar o minério aqui, vendendo a preço barato, fazendo negócios através da Suíça, de offshore, em que a China recebe o minério, mas o negócio é pago na Suíça, onde fica imposto, mineração não paga ICMS aqui, o royalty é baixíssimo, nem se compara com o do petróleo. Então, existe um golpe dentro do golpe, existe uma grande sacanagem nessas transações, né? Então, outra questão, o licenciamento. O licenciamento é a porta de entrada da corrupção na área ambiental.
Um antigo secretário do Meio Ambiente aí do governo Anastasia, ele está sob júdice, ele está com os bens penhorados. Ele estava vendendo licenciamento para as mineradoras. Foi descoberto, eles gravaram a conversa dele. Então, é impressionante que no Brasil, os setores que têm mais corrupção, assim, pelo menos até algum tempo atrás, era o Ministério da Saúde e agora assim, ficou sendo o meio ambiente através do licenciamento. Então, essa crise moral, ética que está no Brasil, uma das principais vítimas disso aí é a nossa fauna, a nossa flora, os nossos rios, entendeu? Então, o enfoque é bem forte. Nós precisamos de um governo que desenvolva um projeto de política econômica com uma visão ecossistêmica da economia. É uma página virada, não tem como consertar o modelo que está aí. Ok. Embora o senhor diga que não só a educação pode transformar, mas outras coisas também, há quem acredite que a educação ela é crucial, né? A educação ambiental. Por isso a gente foi ouvir o Danilo Jardim, é psicólogo e mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável pela Escola de Engenharia da UFMG e vai falar para a gente sobre o que ele investigou no mestrado dele, que é a relação das crianças com o meio ambiente, também o cuidado, a preservação deste meio ambiente. Dá só uma olhada. Qual que é o papel da criança pequena na preservação do meio ambiente? A criança pequena, ela explora com o corpo dela e ela está construindo alguns conceitos, ela está começando a fazer essa conceituação. Ela ainda não domina muito bem o julgamento moral, né, o que é certo, o que é errado. Ela está construindo essa relação. Então, o adulto ele é essencial nesse processo, porque o adulto mais velho é quem vai trazer as regras da comunidade de como lidar com o meio ambiente. Então, é muito importante que a escola e a família elas estejam, né, em concordância com os princípios pró-ambientais, para que elas caminhem junto nesse sentido. E, por outro lado, é importante que a criança tenha liberdade de ação, de autonomia. Um dos objetivos da educação infantil é construir a autonomia da criança. E é importantíssimo que ela possa construir essa autonomia, ao mesmo tempo que ela constrói uma relação mais saudável com o meio ambiente. Ok. Quer comentar, professor? Olha, um comentário rápido. Ele falou uma coisa importante, que é preservar a autonomia da criança. O medo que eu tenho da educação é do adulto passar para a criança a concepção velha. Por exemplo, jardim zoológico. Nós tivemos um leão e um gorila que foi assassinado esses dias para salvar uma pessoa desequilibrada que pulou para dentro da jaula do leão e um menino arteiro que subiu lá e caiu lá dentro e ia ser morto pelo gorila. Aí eles mataram o leão e o gorila, que eram inocentes, né? Então, tem coisa mais atrasada do que jardim zoológico, entendeu? Não tem nada pior. E as professoras, as escolas, os prefeitos, constroem zoológicos e aquários, onde os animais morrem e adoecem, para fazer educação de criança. Está educando o quê? Está educando a criança a admirar um campo de nazista, como é que chama aquilo? Onde ficavam os judeus? Campo de concentração. Campo de concentração de animais. Zoológico não tem nada a ver com pesquisa, tira o animal do ecossistema nativo, o animal fica estressado. Morreu há pouco tempo agora uma elefanta que ficou 64 anos confinada, sozinha. Ela morreu agora esses dias, deu uma notícia aí. Ou seja, nós estamos fazendo uma terrível tortura aos animais e dizendo que está educando as crianças. A gente quer saber a vida do animal, tem filme, tem vídeo nesses parques aí, e você pode também colocar observatórios de vidro dentro do mar, dentro do rio, nas florestas, onde as crianças passam a noite ali observando os animais. Então é conversa fiada, entendeu? Aí eu tenho muito medo da educação ser a reprodução da dominação, é isso. Mas desenvolver a autonomia da criança, a criança ensinar para o adulto, eu acredito que vai ser muito mais proveitoso. Ok. Educação superior, em que medida que a universidade também pode contribuir para a preservação do meio ambiente, talvez a partir de cursos como esse, né, que a UFMG tem, de gestão ambiental e também de engenharia ambiental, né, professor? Pode, e muitos. Então, trabalhando na universidade, sendo professor da UFMG, eu tenho muito orgulho de ver a formação que a gente dá para os nossos alunos. Claro, a gente prepara os nossos alunos, depois eles estão soltos no mundo aí, mas
a nossa preocupação não é apenas a educação formal, a gente quer desenvolver neles também um sentimento crítico, deles saberem se posicionar perante uma sociedade, porque a educação você passa... E outra preocupação que nós não queremos é receita de bolo. Você, 5 anos ele aprende, mas que ele seja preparado para o restante da vida dele, de décadas aí, atuando profissionalmente como cidadão também. Eu acho que o UFMG tem tido sucesso nessa parte, né? Então, eu tenho contato mais direto com o curso de Engenharia Ambiental, que é um curso novo, começou em 2009, e a temática é exatamente o que nós estamos discutindo, né? É mais centrado na parte tecnológica, eu sinto que às vezes a gente poderia investir um pouco mais nessa outra parte social, mas por outro lado, a UFMG tem um curso de ciências socioambientais também. Então a gente vê, são cursos novos que vão complementando a visão ambiental. A visão ambiental é mais a tecnologia da engenharia, temos lá. É a parte social, temos então os cursos socioambientais. Temos pós-graduações diversas aqui no ICB, na engenharia, na Faficha, etc., na temática ambiental. Estamos preparando cidadãos, estamos preparando pesquisadores e futuros profissionais. Cabe a eles, né, darem sequência ao que nós estamos colocando. Eu sou médico, eu sou ser humano, aí, mas que diplomei em medicina, né? A medicina é um meio de eu desenvolver a minha vida, fazer mais coisas possível, me abriu várias portas. Agora, uma coisa que eu sempre estranhei é a canalização dos rios urbanos. E toda canalização de rios urbanos, inclusive boulevard, é obra de engenharia. Aí eu sempre levantei dentro da UFMG que as disciplinas não resolvem a questão do ensino. Há muitos anos eu tenho levantado o debate sobre transdisciplinaridade. A UFMG andou muito pouco em transdisciplinaridade. Tem até um setor aí de transdisciplinaridade, mas só tem o setor. A transdisciplinaridade ela não está ainda sendo produzida na pesquisa e na metodologia da universidade. E no mundo inteiro está assim. A transdisciplinaridade, só para ter uma ideia, surgiu no início do século XX, com as descobertas quânticas, que mudou a visão do mundo sobre aquele relógio, que era a concepção newtoniana, em que a incerteza, a imprevisibilidade, tudo passou a modificar. Então, esse movimento transdisciplinar, né, essa questão da metodologia transdisciplinar, ela nos leva a estranhar as coisas que aparentemente são normais. Quando eu vejo Belo Horizonte, toda construída, destruindo suas montanhas e seus rios, e fazendo com que os nossos rios ficassem canalizados, isso era para provocar uma grande alarme, uma grande revolta no meio da universidade. E eu lembro que as primeiras manifestações denunciando canalização de rio surgiu em 97, 98, com o projeto Manuelzão, que começou na medicina, e porque teve o apoio do prefeito Célio de Castro. Ele teve a sensibilidade de entender que canalizar rio não tinha lógica, assim. Não era uma coisa técnica, sabe? Era assim, para que canalizar um rio? Né? Sendo que os rios são tão bonitos na cidade. Não pode jogar esgoto nem lixo nos rios. Você vê, quem definiu que jogar esgoto e lixo nos rios? Foram as prefeituras. E as prefeituras, quem fez isso, foi o setor técnico. Então, eu acredito que tem que haver maior indignação de questionar os padrões do ensino na universidade também. Eu acho que sem transdisciplinaridade, Paulo, não tem mais condição. Eu, quando fui fazer meu doutorado, eu fui rejeitado em todas as unidades que eu procurei. Eu queria fazer meu doutorado transdisciplinar. Eu sou médico, estou mexendo com peixe, com volta do peixe ao rio, por causa da saúde coletiva, que é uma visão de saúde para a gente, para animal e tudo. Eu procurei engenharia, eu procurei filosofia, eu procurei veterinária, eu procurei o ICB, todo lugar que eu ia, eles falavam, não, você é médico. Você mexe com peixe, você tem que trabalhar. Ninguém vê o rio e a vida, o ecossistema, como uma coisa unidade, uma única coisa, entendeu? Então é muito difícil um doutoramento transdisciplinar na universidade. Para mim, a única crítica que eu faço à universidade é essa. A universidade é um ambiente bom, a gente sente como em casa, apesar de às vezes ganhar mal, né? Mas é um ambiente assim como se fosse a nossa segunda casa. Mas do ponto de vista da metodologia de ensino, essa disciplinarização, isso para mim é um atraso enorme na UFMG. Marcos.
Eu gostaria assim, até de tranquilizar um pouco o Apolo nesse sentido, é que não, a universidade ela está moderna, o nosso curso, e nós estamos assim, ligados às tendências modernas, então a questão da canalização de cursos d'água, isso foi implementado em Belo Horizonte há vários anos atrás, temos resquícios ainda de algumas implementações mais recentes, mas a gente passa para os nossos alunos concepção moderna de preservação de cursos d'água, de manutenção de faixas verdes, de retenção de águas pluviais na fonte, a questão do esgotamento sanitário tem que ser completo. A gente participa não só na engenharia ambiental, na engenharia civil, que eu atuo também, fazemos concepções de planejamento de áreas em que todos esses aspectos ambientais são levados em consideração. Eu acho que a UFMG sim está preparada para encarar esses desafios com o conhecimento mais moderno possível. Então eu gostaria de tranquilizar um pouco, porque eu acho que o cenário não é tão assim preocupante nesse sentido acadêmico. Mas a gente não vê isso na prática, né? A cidade estão canalizando todos os córregos, e continua fazendo, como o Boulevard, que é uma temeridade, enquanto na Suíça e na Alemanha estão descanalizando. Aqui eu não conheço descanalização ainda. Na Coreia do Sul já descanalizaram. Eu não acho que nós estamos bem assim. Isso, a gente critica um filho quando quer educá-lo para ele melhorar. A gente tem que criticar a universidade para ela melhorar. Eu não sou corporativista, né? Eu acho que o médico tem que criticar a medicina, o engenheiro tem que criticar a engenharia. Nós temos que defender as ideias, né? Então, assim, muitas vezes a gente é incompreendido por fazer críticas à nossa família, à nossa universidade, mas o objetivo é outro. Transdisciplinaridade não existe na UFMG. Falamos aí dos rios, né? E um rio que tem sofrido muito nos últimos tempos é o rio Xingu, justamente por causa da construção da usina de Belo Monte. Qual que é a avaliação que vocês fazem desta construção de Belo Monte, que algumas pessoas consideram aí como um grave crime ambiental? Vocês concordam? Eu vou até manifestar a minha dificuldade de me posicionar, porque eu já ouvi opiniões em direções tão diferentes, que faz parte de uma universidade. Então eu já participei de debates, assim, como ouvinte, porque não é exatamente a minha área, né? Você ouve argumentações fortes de um lado, ouve argumentações fortes do outro. Se esse tema não fosse polêmico, ele não estaria retornando. Então, claro, nos traz preocupações, toda a questão do desmatamento, de relocação de populações indígenas, todo o impacto socioambiental que foi causado, não tem dúvida. Agora, nós dependemos na nossa matriz energética também de produção disso, algo que já foi citado pelo Apolo. Então, nós temos dois lados de uma balança e nós não podemos fechar os olhos para cada lado. Então, eu acho que o sucesso de um desenvolvimento sustentável se nós conseguimos equilibrar as coisas. Vários projetos são polêmicos. Eu me lembro, alguns anos atrás, a transposição do São Francisco. Então, foi até montada uma comissão aqui na UFMG para debater sobre a transposição, né? E anos depois eu volto e paro e penso assim, será que a UFMG tem que, de fato, ter uma posição sobre uma transposição? A UFMG, ela é uma universidade que abriga diversidade de opiniões. Então, tem pessoas que enxergam a transposição de uma forma, tem outros que enxergam de outra. Cabe a nós e cada pessoa julgá-las e interpretá-las da melhor forma possível. Porque não há, acho que a UFMG tem que ter posicionamento sobre as grandes questões universais. O que nós temos que proteger? Os grandes conceitos, né? De raça, de gênero, os grandes valores universais tem que ser. Agora o restante faz parte de uma diversidade. Eu sei que dentro da escola de engenharia nós temos opiniões diferentes com relação à transposição, com relação a Belo Monte. Então nós temos que respeitar. Agora, claro, tudo tem que ser feito da forma mais adequada possível. Só para poder ajudar no debate aqui, segundo o IBAMA, são 16 toneladas de peixes mortos de novembro a fevereiro, ou seja, é muito peixe sofrendo. O curso do rio também ele tem sido alterado por causa da usina. Enfim, então é uma situação um tanto complicada, né, professor? O Brasil tem que investir em energia alternativa com muita força. Nós temos muito sol, né? Nós temos vento suficiente. Então, a matriz energética brasileira tem que parar de achar que nós temos queda d'água e água suficiente para continuar. Não dá mais. Na região amazônica, onde ainda tem muita possibilidade de construir essas hidrelétricas, é uma região muito plana em geral, né? Então, ocupa muita área para poder produzir pouca energia. E assoreia muito. E cria mil problemas. Eu acho que nós devemos superar isso, né? E eu também não defendo a energia nuclear, não. Sobretudo depois que aconteceu no Japão, né? E a Alemanha parou de produzir, porque a Alemanha também já tinha mais da metade da matriz era nuclear, né? Então a Alemanha suspendeu,
e o Japão, então vamos aproveitar esse embalo, então, afastar a energia nuclear. Ainda mais aqui no Brasil, né? A nossa Angra dos Reis já foi, está no Lava Jato, né? O Monte Santo, né? Monte Santo, Belo Monte está na Lava Jato. Então, assim, eu acho muito perigoso. Agora, o investimento em energia eólica, energia solar, direta, fotovoltaica, é por aí que nós devemos crescer. Agora, eu queria colocar uma questão, que é o seguinte: para que produzir mais energia? Se eu estou gastando energia de forma de desperdício. Por exemplo, cidade administrativa, foi construída há pouco tempo, não tem nem 10 anos. Lá fica acesa a luz o dia inteiro e ar-condicionado o dia inteiro. Eles não poderiam ter colocado ventilação e luz natural ali? Ou seja, você constrói prédios no Brasil inteiro para ficar ar-condicionado ligado o dia inteiro e luz acesa, com tanto sol, com tanta ventilação. Então, eu acho que nós temos que diminuir a demanda de energia através de soluções inteligentes, ambientais, na engenharia e na arquitetura. E diminuir o desperdício. Então, eu acredito que nós temos que pegar de todos os lados. É claro que se a demanda aumentar, tem que fornecer essa energia. Priorizar energias alternativas, que já existe tecnologia para isso, o preço está caindo muito, mas eu não apoiaria nenhuma usina hidrelétrica mais. E no caso da transposição de São Francisco, é claro que a UFMG não tem que ter uma posição oficial, porque é até um perigo, porque quem nomeia o reitor é o presidente da República, o reitor ia ser a favor, porque senão ele perde o emprego dele. Infelizmente é desse jeito. Eu acho que no caso da transposição de São Francisco, toda a maioria dos técnicos do Brasil foram contra. E a realidade mostrou que atualmente parou de produzir energia lá na Chesf, porque não tem água. Chegou a 1% a mais do volume morto só. E agora é pior a situação, está previsto zerar em novembro, pelos gráficos que a gente tem da Agência Nacional de Águas e da ONS. Então, a transposição de São Francisco criou um conflito entre irrigação, energia elétrica e transposição. Né? Cidades como Aracaju, que depende de 60% de água de São Francisco, está com o maior problema, porque tiveram que mudar até o sistema de bomba lá, não estava tendo água para bombear para Aracaju. Né? Então, a transposição de São Francisco está colocada em xeque agora pelo agronegócio. Eles estão tirando água do aquífero Urucuia, que é o que alimenta a vazão de base ou ecológica do Rio São Francisco. Como eles estão tirando muita água para irrigar o Espigão de Goiás, para espigar a região de Barreira, no oeste da Bahia, tirando água lá para o lado de Goiás, de Tocantins, você está secando o Rio São Francisco. Porque de Três Marias para baixo, os aquíferos são muito importantes para poder manter o Rio São Francisco com água. De Três Marias para cima é mais a chuva mesmo, o escoamento superficial. Então, a transposição do São Francisco, eu acho que foi um escândalo. Eu admito divergência em alguns casos de transposição, porque eu aprendi com alguns professores de engenharia e agrônomos que você não pode ser contra a transposição em si. Você pode ser a favor de uma transposição, mas você tem que ver a realidade. No caso do São Francisco, foi mais um projeto político, para o Lula não perder a eleição do Serra, em 2001, parece. Então, fez um acordo com o Ciro Gomes de apoiar a transposição, sendo que o PT era contra a transposição, mudou de uma hora para outra, né? Vamos tentar avançar aqui na discussão. Vamos falar um pouquinho agora sobre saneamento básico, porque ainda existe aí uma dificuldade de entender a importância do saneamento básico para a preservação do meio ambiente. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já que a gente chega a 2016 com várias famílias, várias comunidades sem saneamento básico, professor. Nós tocamos agora num ponto muito importante, que nós já discutimos assim, diversas escalas, numa escala mais ampla, diversos níveis de problemas ambientais. Discutimos sobre efeito estufa, o Brasil tem que estar ligado nisso, mas nós chegamos agora em algo muito básico, o próprio nome, né, saneamento básico, diz isso, e nós temos que cumprir o nosso dever de casa, resolver esse problema tão básico, que ele é tão maior, né, e temos que conviver com a solução de outros problemas ambientais que já foram discutidos aqui. Eu reputo como da maior importância
nós direcionarmos esforços no sentido de termos a universalização em quantidade, ou seja, todo mundo ter acesso à infraestrutura de saneamento básico e serviços de qualidade. Saneamento, a raiz da palavra é saúde, então nós investindo em saneamento, estamos investindo em saúde, a saúde preventiva. Os 4 grandes eixos do saneamento, que são abastecimento de água, esgotamento sanitário, o gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem pluvial. Então nós temos muito que fazer nessas 4 direções. Temos avanços nessas 4 direções, mas nós temos ainda um déficit enorme em todos esses 4 setores, né? Estamos ligados, até pouco tempo atrás nós não tínhamos uma lei de saneamento no Brasil. Foi a partir de 2007 que passamos a ter uma lei que disciplina, que inclusive caracterizou esses 4 grandes eixos, né? Passamos a ter agora, recentemente, um programa de saneamento básico no Brasil, né? Eu estou participando agora, a Escola de Engenharia está coordenando um projeto, eu tenho participação menor do saneamento no meio rural. A população rural tem sido esquecida no Brasil. A gente lembra, 85% é urbano, esquecendo do rural. Puxa vida, a população é tão importante. Então vamos agora direcionar esforço, fazer uma programação para o saneamento desses 4 eixos da comunidade rural. Me chama a atenção que a questão do saneamento não tem participação nenhuma do Ministério da Saúde, que devia ser o maior interessado em saneamento, porque é saúde, né? O saneamento ele ficou na mão do Ministério da Cidade, Ministério da Integração Nacional, que são ministérios dominados por lobbies do saneamento. Então eu quero separar o saneamento, que visa beneficiar os seres vivos, do saneamento, que é negócio. O negócio do saneamento é bilionário, está ligado a setores que não tem nada a ver com a saúde, setores que estão, muitos deles, na Lava Jato. Por exemplo, a maioria das grandes empresas da Lava Jato é que cuida dos grandes aterros sanitários nas capitais do Brasil. Todos esses projetos grandes aí estão envolvidos em falcatruas. Então, eu acredito que nós temos primeiro que separar saneamento de negócio. E tem que ter um rigor muito grande, porque não estou discutindo a questão técnica apenas. Primeiro que eu acho que aterro sanitário é desnecessário. Você pode criticar o lixão, mas você não é obrigado a construir aterro sanitário. Você pode ter alternativa ao aterro sanitário, desde que a coleta porta a porta seja feita separando seco e molhado e um terceiro item aí, em alguns casos. Você pode ter toda uma coleta de lixo ecológica, para que o material volte à indústria para ser reutilizado, passe a haver compostagem. Então, quando eu falo saneamento, eu não estou definindo isso. Aí o saneamento pode implicar em construir aterro sanitário, e a maioria das propostas de saneamento tem sido em eixo de aterro sanitário. Outra questão, eles fazem saneamento para coletar o esgoto, fala que tem que canalizar os rios. Então, a canalização de córrego era justificada pela Copasa como sendo necessário canalizar os córregos para dar estabilidade nos coletores na beira dos rios. Então, é uma discussão muito, muito séria. Eu acho que o Ministério da Saúde devia estar por dentro dessa discussão. Eu acredito que é fundamental, mas, para terminar, eu queria colocar uma questão mais profunda ainda. Eu não posso preocupar em saneamento só para os seres humanos. A minha grande preocupação é como que os animais fazem para beber água se todos os rios estão poluídos com metais pesados, estão poluídos com esgoto da cidade. Eu tenho que preocupar com os animais, eu tenho que defender a fauna. O ser humano não tem o direito de impedir os animais o direito à vida. O saneamento, a concepção de saneamento, ela está antropocêntrica. Ela não está biocêntrica, ela não respeita os ecossistemas. Então, essa discussão ela é muito mais profunda. E eu não posso aceitar que, por exemplo, ela seja reduzida a questões técnicas e questões de negócios, né? Nós precisamos de mudar. Essas propostas que eu faço na área ambiental são de mudanças profundas em tudo que é coisa que acontece no Brasil. Eu não consigo mais separar meio ambiente como coisa de varejo, sabe? Eu acho que é uma mudança muito maior na mentalidade nossa, cultural. Marcos. Um ponto pequeno, depois um comentário um pouco mais geral. Na parte do saneamento, se o Ministério da Saúde está envolvido, a FUNASA, ela tem uma participação, já foi maior, agora um pouco menor, né? Diminuiu a participação da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde,
Ele tem participação nesse programa de saneamento rural, sim, ela que está conduzindo toda essa proposta relacionada ao saneamento rural. Agora, um comentário mais amplo é que, ao sanearmos, eu não consigo assim, distinguir muito saneamento de meio ambiente. Tá? Se nós praticarmos o saneamento adequado, nós estamos contribuindo para o meio ambiente. Se nós fizermos o saneamento adequado, né, para o meio urbano, nós estamos beneficiando os animais que vão fazer a dessedentação no curso d'água. Nós estamos beneficiando os peixes. Eu acho que o seu próprio projeto Manuelzão, a compreensão que eu tenho do projeto Manuelzão é essa. Vamos pegar um indicador, é o peixe. Se nós tivermos peixe, não é só pelo peixe, é porque ele está retratando uma melhoria ambiental, uma melhoria de saúde pública que o peixe nem está sabendo, mas que a saúde pública melhorou no entorno. Então, são os grandes indicadores. E elas estão totalmente vinculadas, as ações de saneamento estão totalmente vinculadas ao benefício ao meio ambiente. O saneamento faz parte do meio ambiente, que é algo mais... Justamente. Só que existe uma concepção ecossistêmica, ecológica de saneamento e uma concepção da velha ordem do pensamento humano. Por exemplo, o uso de agrotóxicos, lançado em grande parte do Brasil por aviões, conspira contra a ideia que eu tenho de saneamento. Eu não consigo entender saneamento julgando agrotóxicos de avião, eliminando os animais todos e caindo nas escolas de meninos que estão no meio rural, como eu sei de casos em Tocantins e outros lugares. Eu acho que a questão ecológica, ela tem que comandar as ações do saneamento. E se o peixe beneficia, vamos dizer, como uma externalização. Porque o objetivo não foi beneficiar os peixes, porque senão não construía as barragens, as barreiras, que é o maior inimigo do peixe do rio, é a construção de barragens, por exemplo. Né? Ok, lamento que a gente está chegando ao final do programa, mas eu preciso falar um pouco sobre a tragédia de Mariana, que se configurou aí como talvez a principal tragédia ambiental dos últimos tempos no Brasil, talvez até da história, enfim, que ceifou a vida de muitas pessoas, também de animais, enfim, deixou um rio também com a saúde comprometida. Queria que vocês, depois de 6 meses da tragédia de Mariana, pudessem avaliar a que conclusão chegaram. Eu peço que sejam breves também, infelizmente, porque a gente vai falar mais sobre essa tragédia mais para frente, em outros programas, enfim. Bom, temos que tirar uma grande lição. Eu acho que nós não aproveitarmos essa lição que foi muito dolorida para o pessoal que mora lá, os impactos estão seguindo até hoje. Eu achei, nós temos caracterizado isso de uma forma muito boa. É um desastre, e é um desastre socioambiental. Eu tenho gostado muito da terminologia que eles têm usado para esse, falando que é desastre e que é socioambiental. Porque o desastre ambiental, todos isso a televisão mostrou o tempo todo. Mas e o desastre social? As pessoas que foram desalojadas, que estão morando fora de condições, que vão ter que perderam a sua cidade, perderam seu emprego, que estão com depressão, tudo isso. Então, nós temos que tirar lições fortíssimas. Meu receio é que a gente não tire essas lições, é que a gente seja atropelado pelo modelo produtivista novamente, que temos que acelerar o processo de licenciamento ambiental, as novas barragens aqui e ali, vamos altear mais as barragens, e que essa lição passe como um acidente e deixe de ter esse impacto de grande desastre. Me assustou muito que nessa época do desastre, a gente já estava discutindo um novo código das mineradoras, uma nova reestruturação do processo de licenciamento ambiental aqui em Minas Gerais. Ora, que lição que é essa que nós não podemos tirar de algo que você citou bem, foi, né, a maior tragédia que nós tivemos, né? Então, a tragédia, perdas humanas, todo o impacto ambiental que não precisamos de retornar, mas, puxa vida, se nós não tirarmos uma lição, vai ser uma grande decepção para o país, para o modelo institucional que nós comentamos, e fica aí essa mensagem. Tá bom? Eu tenho visto comentários de que foi a maior tragédia ambiental do Brasil. Olha, a tragédia do Rio Doce começou em 1750, com o declínio do ciclo do ouro em Ouro Preto, quando Portugal liberou a colonização do Rio Doce, porque ele tinha medo de estrangeiros invadirem Ouro Preto para pegar o ouro. Então, não deixava ninguém tocar no Rio Doce para os índios e a febre funcionar como uma defesa. O Rio Doce já estava no CTI. O acidente da Samarco é um louco que entrou no CTI com um pedaço de pau e deu uma paulada na cabeça do doente lá no CTI. É isso. A destruição do Rio Doce se fez com desmatamento para plantar capim, para criar gado, desmataram os morros para plantar café na região do Rio Doce, usaram para fazer carvão para a Belga Mineira, jogar esgoto no rio, os municípios, jogar... Então é o seguinte, um desmatamento generalizado do Rio Doce. Mata Atlântica, Minas Gerais é campeão brasileiro em desmatamento de Mata Atlântica. Então eu acho que o acidente da Samarco, por pior que seja, foi mais um episódio numa longa história de destruição do Rio Doce,
O Rio São Francisco está sendo totalmente destruído. O que está destruindo o Rio Doce, destruindo São Francisco, destruindo o Paraupeba, etc.? É o modelo de exploração econômica. A nossa economia ela é incompatível com o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável virou uma propaganda. Você vê as maiores empresas, como a Vale do Rio Doce, a Samarco, tem revistas aí, programas de televisão, em que elas aparecem como sustentáveis. É só pagar, é o patrocínio. Então, se sustentabilidade não tiver um caráter ecológico, se nós não suprimirmos as monoculturas, se a gente não mudar a maneira de ver a vida no planeta Terra, se não tiver uma outra visão para que serve a economia e respeitar o meio ambiente, os animais, as pessoas, né? Não adianta, nós não vamos aprender a lição. Tem muita gente querendo pegar o dinheiro da multa. Tem uma indústria da multa, então toda vez que tem uma tragédia, tem vários órgãos, até governamentais, que ficam em cima igual o urubu, para pegar a multa. A multa dá poder econômico para esses grupos. Eu acho que a multa não traz de volta o que foi destruído. E eu não vi até agora nenhuma proposta de mudar a maneira de continuar trabalhando no Rio Doce. É tudo na mesma qualidade do que já havia sido feito antes. Até agora não caiu a ficha, não. Ok, brevemente vamos falar mais sobre essa tragédia que já completou aí 6 meses. Felizmente nosso tempo terminou, quero agradecer imensamente a participação dos dois. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa do tema. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica, sugestão ou elogio para tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.